Meu nome é Fátima e eu falo com vocês de Ontário, Canadá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer quem me acompanha e também as pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Eu gosto sempre no início de falar um pouquinho do que tem acontecido e eu fiquei um tempo sem filmar porque nós estávamos terminando a frente da casa. Então nós resolvemos fazer umas caixas, colocar brita nas caixas, porque no inverno a gente chega muitas vezes a ter 1,20 m de neve no telhado. Então tem muita neve na frente da casa que a gente tira e também que empurra a neve do caminho de saída para esse canto. Então colocando a brita, são aquelas pedrinhas que a gente chama de gravel em inglês, o que faz é ajuda ter um escoamento da água, né? Então, mas é um trabalho duro, porque você tem que carregar a pedra, literalmente, carreguei pedra, para poder jogar dentro das caixas que a gente fez. Mas o resultado ficou muito legal, então a gente ficou feliz, tão feliz que o Mihai fez um filme mostrando a nossa casa inteira, assim como a região, a cachoeira, e a gente vai colocar isso no final desse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Eu gostei tanto que eu assisto várias vezes, porque é um vídeo muito tranquilo, é muito legal. E a outra coisa também que eu não progredi tanto nos meus tricôs é que eu baixei um joguinho que se chama Os Jardins da Lili, Lily's Garden. E eu me viciei naquilo. E é muito bem bolado, ele tem historinhas que levam 30 dias deles, né? Cada dia você ganha ponto e não sei o quê. Só que a historinha é viciante, eu queria sempre andar mais para ver. E eu acabei perdendo muitas horas do meu dia jogando. Então eu esperei chegar o dia 60, que era o final de uma historinha, e antes que começasse outra, eu deletei, desinstalei o jogo. Aí agora meu tricô tá rendendo um pouco mais. Então vou começar mostrando o que tá em projeto terminado e vou começar com as meias. Então, no mês de março eu tinha que fazer 2 meias mais. Essa era a minha terceira, tá terminada. Ela foi feita com o livro da Alice Starr-Moore, que tem os padrões, né? E com meu fio que eu fiei. Então, esse é o terceiro par. Aí depois eu fiei mais uma. Essa meia, eu comprei esse fio, mas ele é muito fininho e tinha muito pouca torcedura. Então ele vivia arrebentando ou ficava um tecido muito ruim. Então eu resolvi fazer duplo. Ele tem mohair nele, então é um fio que vai ser resistente. E aí o que eu fiz, eu não sabia se eu ia ter o suficiente, mas eu acho que eu tenho de sobra enough para fazer mais um par. Vou ver. E aí eu fiz um pé ao contrário. Só para dar um detalhe, fiz listadinho, onde tem preto num pé é branco no outro e vice-versa. E essa meia é para minha nora, a Priscila. O pé é um pouquinho menor, mas ela vai ser bem quentinha, porque tá com fio duplo. Então, a última meia do mês de março. Daí eu fiz essa meia que eu peguei um padrão simples de ponto tricô. Como sempre, eu ainda tenho que esconder o fiozinho, mas isso é porque eu quero garantir que eu só vou ter essas meias para a época do Natal para dar. E essa aqui é para o meu marido, que eu achei que ficou bem boa, além do que eu gosto de usar assim, mas se ele quiser usar inteiro, ficou uma meia quente. E como é o fio fiado por mim, ela é mais quente do que um fio que tenha
superwash ou um fio comercial, que é um fio menos denso, né, do que o fio fiado manualmente, não comercialmente. Aí eu tenho mais essa meia que também foi feita por mim, fiada por mim, e eu fiz um padrão normal de tricô e liga, tricô e meia, meia e liga e tricô e meia. E então isso aqui é uma fibra, é Cordale, que eu tingi numa panela dessas de crock-pot, que é aquela panela que é slow cook, que cozinha devagar. Então eu tenho algumas que eu comprei na Velo Village para fazer tingimento. E essa aqui é o que sobrou, meu stash que eu tinha dele. E eu aproveitei para fazer a meia. Então você pode ver que as cores, elas são as mesmas cores, porque eu coloquei, é do mesmo crock-pot, só que alguns lugares pegou mais uma cor do que a outra, mas é o par. E eu achei que ficou bem legal a meia, eu gostei muito. Então, meia número 2 do mês de abril. E aqui, aqui é a minha meia da Birkebola. Minha segunda meia. A primeira foi a de gatinho. E eu usei o preto. A meia de gatinho era branca e preta. Eu usei o preto e o branco que sobraram daquela meia. E ainda sobrou ainda. E aproveitei e fiz essa que é a de borboleta. Acho que aqui dá pra ver melhor a borboleta. Muito lindas essas meias dela. Eu ainda tenho uma de abelha para fazer, que eu ainda não fiz. Mas eu adoro as meias, são lindas. E eu tenho o suficiente desse rosa para fazer mais uma também. Então, talvez eu faça uma outra. Essa meia vai para alguém da família, ainda não sei bem quem. Mas está muito bonita. Bom, aí o que aconteceu é que eu perdi o meu mojo para fazer meia. Eu comecei várias, não terminei nenhuma. Na minha última semana de abril, eu já estava com um pé feito dessa meia, mas aí não terminei. Então só falta aqui eu fazer o dedo e fazer o outro pé. Mas está desde a última semana de abril parada e não fiz. Mas vamos ver se eu termino. Outro projeto terminado é o meu cardigan, que eu gostei, ficou legal. Eu ainda quero... a única coisa que eu quero fazer... Aqui tava quente agora há pouco e deu uma esfriada, por isso que eu tô vestindo. Então, eu cortei fiz o stick, dobrei. Aqui você pode ver a linha que eu fiz de crochê para reforçar o ponto. E depois você usa um ponto que eles chamam ponto mattress stitch, para segurar no lugar, e isso ajuda a firmar também. Só que muita gente coloca uma fita ali. E a questão da fita é que ela tira a elasticidade da blusa. Então, o que eu vou fazer, eu tenho esse elástico, que o Mihai usa quando ele faz banco de motocicleta, que eu vou colocar aqui, vou costurar manualmente, porque daí dá um acabamento melhor, tira o acabamento, né? Aquele ponto você não vê essa coisa aqui que tá feia, mas não perde elasticidade porque é elástico. Então, isso que eu vou usar. A outra coisa é que eu achei que o capuz ficou muito pequeno. Eu gostaria que esse capuz tivesse ficado mais comprido, mas eu usei o tamanho que eles falaram para usar. Eu não lavei a peça, não bloqueei, eu ia só bloquear com vapor, mas nem sei se eu vou bloquear, porque eu achei que tá bom. Mas o capuz eu achei que ficou um pouco pequeno, eu gostaria que ele tivesse ficado mais largo. A outra questão é que como
eu não gosto de fazer cava de botão, né, o furinho do botão, eu usei o sistema que a Kate Davis colocou em alguns dos designs delas, que é fazer um I-cord com botão. Só que normalmente no I-cord dela, das outras duas blusas, eram 2 pontos só. E essa aqui eu fiz 3, que eu achei que meu botão era grande. Mas ele não é tão grande e eu acho que aí fica um pouco puxado. Então, eu posso desmanchar e fazer de novo, que eu acho que eu não vou fazer. Eu só colocaria aqui, costuraria o ponto junto, dar um pontinho aqui para fechar e resolve o problema. Só que a minha filha viu e achou interessante. Então, eu vou esperar ela chegar para ver se ela vai querer. Se ela quiser, daí eu vou ver como que isso fica nela, se precisar eu dou o pontinho ou não. Se ela não quiser, daí eu dou o pontinho. Eu achei que ele ficou perfeito para o que eu queria, que era usar em cima de vestido, e eu achei que ficou bom, eu gostei. Então, o próximo detalhe é só fazer isso aqui um dia assistindo TV. Eu terminei essa blusa, que eu tinha desmanchado, lavei o fio para tirar o tingimento, para tirar um pouco do extra do tingimento, fiz de novo. Eu tenho que confessar que demorou para eu repegar, porque eu não queria mais fazer. Eu fiquei tão chateada que eu não queria mais fazer. Mas eu refiz, tá feito. Eu agora só tenho que colocar esses pontos. Continua pequeno em mim, mas eu tenho umas sobrinhas sobrinhas netas que moram nos Estados Unidos e que faz tanto frio quanto aqui. Então eu vou ver se uma delas quer e vamos ver, né? Mas ele ficou bonito, eu gostei, ficou bem quentinho. Mas tá pequeno e eu não consigo emagrecer, então não dá. Então isso é o que eu tenho de trabalho terminado. Daí então, em andamento, tem essa meia que eu parei no meio, quase no fim de um pé. Tem que fazer o outro. E a outra meia é essa aqui, que eu comecei a fazer, achei bem bonito como a cor tá ficando no tricô. E uma é bem mais forte, bem mais colorida que a outra, mas tudo bem. Eu tô tirando um fio do meio e um fio do lado externo, né? E eu ia fazer uns detalhes, mas eu achei que não ficou bom. Então, eu comecei a fazer, até desmanchei. Vou fazer ela simplesmente assim, só que mais longa. Mas a meia é bem gostosinha, o fio. E tá dentro da minha bolsinha que a Mariana, das Meias Marias, me deu. Meias Marias. Eu tava usando a bolsinha para guardar o meu mohair. E agora eu tô guardando o projeto de meia. São lindas as bolsinhas dela. Minhas, né? Obrigada, Maria. Então, esse é um projeto em andamento. E o que eu faço é, quando eu tô participando de alguma reunião Zoom, aí eu pego para fazer. O outro projeto em andamento que eu tenho é o suéter do meu marido. Então, eu comprei para ele quando a gente estava em Newfoundland, eu comprei esse fio que é Julie Asselin e fio fino. Ele é 75% merino, 15% cachemir e 10% silk. Então ele é bem fino. Eu achei que ele que ele era superwash, porque o fio, a bola desmanchou, a outra bola que eu fiz. Mas eu acho que não tem superwash. A outra coisa é que eu fiz a amostra dele e lavei e quase não cresceu. Eu diria que não cresceu nada. Eu continuei com os mesmos 14 centímetros. Então, tudo bem. Eu tô achando que não tem coisa dele. Mas, como quando você faz a amostra, você tá lidando com um menor, eu vou tentar manter ele pequeno. E o que eu tô fazendo com ele é um vanilla sweater,
pro meu marido, que é com manga raglan. E na época eu comprei, eu sei que o Mihai gosta de textura, então eu vi, achei na loja, eles tinham 7 skeins desse, 7 meadas desse fio. Eu comprei as 7 meadas e pensei comigo, se sobrar, eu faço um chale, e comprei uma meada diferente. Cadê minha meada diferente? Que é um amarelo esverdeado. Então, se sobrar, eu vou juntar e tentar fazer. Eu acho que vai sobrar, e deve sobrar bastante. Então, porque se você vê, essa é a minha primeira meada. Eu já fiz tudo isso, que vai ser dobrado, essa manga. E daí, a partir daí, eu não usei nenhuma meada ainda nisso tudo. Então, meu marido é grande, mas eu acho que vai sobrar bastante. Mas é um projeto que eu não tô com pressa. Eu tô fazendo agora com muita calma, porque ele é só stockinette, então ele é bom quando eu participo das reuniões do Zoom. Eu notei que esse meu dedo, como eu tricoto a portuguesa, esse meu dedo começa a doer quando eu tô trabalhando com agulha muito fininha. Então, na última reunião Zoom da Cristina, eu comecei a fazer minha meia, e depois eu parei e peguei esse, que a agulha é um pouco maior. Então, mas esse é um projeto para eu fazer assim, tranquilamente. Quer dizer, agora eu ainda tenho que prestar mais atenção, porque ainda está na fase até chegar nas mangas, e aí quando chegar no corpo, aí eu posso fazer sem problema. Eu até coloquei num cabo bem grande, que é para eu poder colocar no meu marido e ir vendo aos poucos para ver o que eu tenho que fazer. Por exemplo, aqui eu peguei uma receita da Drops, uma receita gratuita da Drops, só para ter uma ideia. Eu fiz a minha amostra, chequei com a deles e aumentei o que eu achei que tinha que aumentar. Mas é só para eu ter uma ideia. Então agora eu estou vendo nele, eu acho que aqui já cresceu muito rápido, porque precisa, eu vou aumentar o número de carreiras entre um aumento e outro, que aqui era para aumentar, aumenta uma carreira sim, uma carreira não. E só que a minha amostra deu que nas carreiras eu estava 20% menos. Então eu vou começar a fazer todos uma carreira sim, 2 carreiras não. E depois eu aumento para 3. E assim eu vou crescendo e vou experimentando nele. A outra coisa é que eu tenho essa minha bolsinha, que foi a primeira que o Mihai fez. E essa bolsinha, ela mantém tranquilamente 3 bolas. Então, e o projeto. Então, esse meu projeto aqui, eu tenho 3 bolas, tá? Eu tô desmanchando esse, que eu vou recomeçar um outro projeto. Aliás, eu vou usar essa linha aqui para fazer... Eu ia fazer a Capri da Iris, que é uma designer brasileira, mas como o fio é muito fininho, ao invés eu vou fazer o da Maria, que é Douro, a camisola Douro, que eu fazia tempo que eu estava afim de fazer a Douro, e quando eu olhei, assim, essa vai dar mais certo com a minha amostra, então eu vou usar esse para esse, e depois eu faço a da Iris. Mas o que eu queria mostrar é que essa bolsinha, ela é boa para você tricotar meia ou para fazer alguma coisa, um chale até 3. Por exemplo, eu tinha aqui o chale da Paula, que acho que era a Lena o nome do chale, que eu tava usando, 3 novelos, 3 meadas em bolas, né? Dá tranquilo. Aí, essa aqui eu consigo colocar 8 skeins, 7 skeins mais o trabalho, que é o 8º, né? Não, 8 skeins, porque eu tinha 7 mais 8. São 7 meadas mais o projeto. E tá
uma coisa tranquila. Isso que eu ainda não fiz bola. Porque na hora que você coloca no rolo, né, para fazer as bolinhas, que nem essa, aí eles ocupam menos espaço. Então, esse tamanho é excelente. E o terceiro tamanho, que é o que o Mihai fez para mim, ele funciona bem com os meus fios, que eu fio, porque os fios que eu fio, eu prefiro evitar de ter várias emendas, então normalmente um novelo tem 200 gramas mais ou menos. E nesse caso, que é o meu terceiro projeto em andamento, eu estou guardando as bolas. Então eu tinha 3 dessa, comprei mais 4 novelos e isso é o que eu tenho. Dos 7 novelos eu já usei 4 do fio mohair. E mas em compensação eu tinha 3 novelos desses, 3 cakes desse aqui. Esse cake deve ter pelo menos umas 100 gramas aqui. E esse aqui tá intacto. Eu usei um como esse. E o meu projeto tá nesse tamanho. Então eu tô quase terminando a manga. Falta só a barrinha aqui. E daí eu tenho que fazer o pescoço, o acabamento do pescoço. E depois fazer a band pros botões. Que eu acho que, nesse caso, esse é o Alias da Isabel Kramer. Eu fiquei apaixonada por esse fio. Eu mesma fiei e o que eu fiz, eu misturei cormo com a alpaca. Até eu ia fazer um filme sobre isso, mas ao longo desse tempo todo eu venho mostrando, trabalhando com cormo, vocês só não viram fiar. Mas o que eu queria dizer do fiar é que não tem coisa que subtrai você fiar um fio que você lavou e tirou do carneiro e que você fez o processo, você fia. E nesse caso aqui é um fio super macio, porque cormo é macio. Foi muito gostoso de fiar e ele tá... Assim, é que você não consegue... Eu não consigo explicar sem você pegar no fio, mas tá muito macio, muito gostoso. Tá assim... não sei explicar, mas tá uma delícia. E por isso que eu queria um modelo especial, uma coisa que fosse mais atual, que eu tenho vários livros, mas eu queria uma coisa mais atual. E daí achei esse cardigan da Isabel Kramer que eu resolvi fazer. Tá, então, alguns pontos aqui. Primeiro ponto, eu não gostei da construção inicial. Construção inicial, você pega uns pontos aqui, cresce até esse pedaço. Daí você faz, acho que um pouco de carreira, fica só um triângulozinho. Aí você pega os pontos aqui e começa esse. Depois, quando você faz os aumentos que você tem ali que fazer, você coloca cast on monta mais pontos, vai até lá e aí faz as costas até chegar aqui. Aí você vem, pega pontos aqui de cima, um ponto a menos, e aí faz esse lado. Aí você pega ponto desse lado e aumenta até vai chegar aqui na manga. Então, se eu for fazer esse casaco de novo, o que eu faria é colocar isso aqui numa montagem provisória, porque eu não gosto de pegar stitches, eu acho que o acabamento não fica tão bom. Tá vendo? Ficou... Pode ser o problema, pode ser, mas eu não gosto de pegar ponto. Então, se eu fizer uma montagem provisória, eu vou evitar isso aqui, além de evitar ter que pegar ponto, que eu não gosto. O que eu achei interessante é que esse é um top-down,
mas é com manga fitted, né? Fitted sleeves. E eu achei muito interessante a maneira como a manga sai. Então, você vai fazendo os pontos aqui, vai aumentando de acordo com a receita. Quando você aumentou e que você junta, que você vai começar a manga, aí você vai pegar os pontos aqui, novamente tem que pegar ponto, mas aqui não tem muita saída. Só que você começa a fazer carreiras curtas e vai aumentando. Então, à medida que você vai fazendo carreiras curtas e você faz wrap and turn, né, que é dar aquela voltinha em volta, no ponto você vai aumentando o número de pontos que você vai pegando. E a manga vai se formando dessa maneira. Eu achei muito legal o jeito que a manga sai e você vai vendo o fechando. Tem uma receita de meia que você faz assim também. Você alarga no calcanhar e depois vai só pegando ali em volta. E eu achei muito 10. Ok. Essa parte aqui do corpo, eu praticamente fiz em 5 dias. Porque no 6º dia, a única coisa que eu fiz foi o acabamento final, foi tirar. E eu achei muito legal o acabamento final também. Porque o acabamento final era... você faz uma carreira em tricô e como ele é frente e verso, na volta você faz o bind off em ponto meia. E daí faz esse acabamento que dá um acabamento legal. Aí na manga, como eu tô fazendo o trabalho em redondo, você faz uma carreira de tricô e aí você faz o bind off em liga ou tricô. E aí faz o mesmo efeito da coisa ali. Então eu gostei muito desse efeito final. O bolso eu achei legal, só que é pequenininho, né? É para enfeite só. Eu gostaria de ter um bolso, mas tudo bem. E o que eu preciso fazer aqui agora é costurar esse lado e o bolso tá feito. Então até cabe alguma coisinha aqui dentro, mas para colocar a mão no frio não vai dar. Mangas. Então, eu não gosto de fazer manga. São quase 5 dias, pouco mais de 5 dias, eu terminei o corpo do cardigan, do casaco. E aí, tô até hoje tentando fazer essa manga. Então, eu fiz a manga, peguei, achei legal o processo lá. E eu falei pra mim mesma, tá, eu vou fazer as 2 mangas ao mesmo tempo. Aí eu fui no YouTube, no canal do Mi Atelier, porque lá eles têm um tutorial para você fazer 2 mangas ao mesmo tempo. E eu coloquei as 2 mangas no mesmo tempo, só que eu acho que a minha agulha não era grande o suficiente, então uma manga estava ficando muito aberta. Eu falei, isso vai marcar todo a manga ali, porque essa parte aqui é que fica, então eu ia ficar com aquele ponto aberto todo aqui, não ia ser legal. Então eu resolvi fazer, eu vou fazer ao mesmo tempo, mas eu vou fazer uma manga de cada vez. Tipo com 2 agulhas de tricô e vou fazendo as 2 mangas. Aí eu olhei, cada aumento era a cada 8 carreiras. E essa trança falsa é 4 carreiras. Então eu falei, nem preciso, porque a 2 carreiras tá fácil. Só que eu agora contei essas, nessa aqui tem 27, nessa aqui tem 26. Então pode ser que eu tenha acabado tricotando uma carreira a mais em algum lugar. Nesse lado de cá, sei lá, não parece, mas pode ser. Que eu tô olhando aqui, eu tô vendo os mesmos 3 pontos. Eu não sei porquê, mas me parece que a manga agora tá certa. Eu experimentei, parece que tá no mesmo lugar, mas não sei. Então por isso que eu não gosto de fazer manga e por isso que demorou. Então agora eu vou começar a fazer a barrinha para tirar e espero que esteja certa.
A outra coisa que eu acho, assim, um pouco chata é que, tipo, eu tô fazendo a manga, né? Tô no finalzinho da segunda manga, mas aí eu ainda tenho essa parte toda para fazer do pescoço e dos botões. E eu acho que dos botões, dessa vez eu vou fazer o tradicional, que é o buraquinho dentro do ponto do botão, porque eu acho que vai ficar melhor. Então, eu usei o meu fio, que eu fiei, que é cormo mais alpaca cinza, e juntei com esse mohair, que é da filatura de Crosser. E é uma cor legal, e aí você consegue ver que esse é um cinza bem mais escuro, que me deu essa tonalidade de um cinza mais escuro, e tem uns pontinhos, e eu achei que a cor ficou ótima. Então, minha filha deve vir para cá, acho que o mês que vem. Ela tinha dito que gostou da cor, ela gosta de cinza, então, e ela gosta de oversize. Então, eu vou ver se ela gostar desse, porque vai ser oversize, que ela é bem magrinha. Então, vai ficar grande com certeza. Mas eu vou ver se ela gosta. Se ela gostar, fica para ela, se não, fica para mim. A outra coisa que eu achei, assim, eu acho que o mohair ficou bonito, a mistura ficou na cor que eu queria, tem esse halo em cima de tudo. O problema é que, olha aqui como tá minha roupa preta embaixo, e o vestido. Tá cheio de pelinho. E a Paula gosta de usar preto. Então, não sei se é o mais indicado para ela. E também se ela não tem alergia, porque eu sei que ela tem alergia ao pelo de coelho. Ela não pode mesmo ficar perto de coelho, que o olho dela fica todo vermelho. Eu não sei se ela teria alergia à alpaca ou não. Mas ele tá lindo. Eu gostei muito. Vamos ver o que ela quer. E para usar com os vestidos que eu tenho, eu acho que ele ficou perfeito, porque ele é comprido. Gostaria de ter tido feito ele um pouco maior, mas tudo bem, eu ainda não lavei, pode ser que lavando também aumente um pouco. A outra questão é... Não sei qual é a outra questão, mas eu tô gostando muito, acho que ele tá muito lindo. Vamos ver como é que vai ficar na hora que terminar e se vai me servir ou não. Que eu gostei muito dele. Tá muito gostoso para usar com os vestidos, ele tá perfeito. Porque os vestidos que eu tenho são... A maioria dos vestidos que eu tenho são bem coloridos, então ele vai ficar bom. E então isso é o que eu tenho de projetos nas agulhas. Esse aqui eu espero terminar logo, então hoje eu vou tentar terminar aquela manga e aí começar a fazer uma outra coisa. Você ainda tem que fazer a gola e tudo mais, né? Então agora aquisições. Então, o que aconteceu? Uma das pessoas que ganhou meu prêmio foi a Elaine, e a Elaine mora no Brasil. E então eu pensei, ao invés de eu mandar o fio do Canadá para o Brasil, que eu tenho problema com o correio brasileiro, eu vou ligar para Fios da Fazenda, compro o fio lá e mando entregar na casa dela. E foi a minha sorte, porque como eu fiz isso, eu tinha 2 desse fio, que é para esse chale que eu tô fazendo, que é do Maxine Cyr, que é um designer canadense. E eu comecei a fazer o chale e como eu li no Ravelry, um monte de gente que fez disse que a quantidade de fio não foi o suficiente. Eles estavam fazendo com um fio menor que o meu, eu estou fazendo com DK e a receita era para fio fingering. Então eu resolvi já comprar um fio a mais de cada um, porque eu sabia que não ia dar. E foi a minha sorte, porque quando eu liguei, eles disseram que eles não têm mais esse tingimento natural para usar. Então eles usavam Pau Campeche,
e eles estavam sem o pau campeche. Então, o que que eu fiz? Eu comprei um outro cinza, que esse aqui eu não sei qual que é o corante desse cinza. Mas é um outro cinza, mas se você olhar, a diferença do cinza é bem grande. Então, eu vou usar os 2 novelos que eu tenho desse cinza para outra coisa e vou usar esse cinza para esse projeto. Mas aí, para ter certeza que eu ia ter o suficiente, eu comprei 4 desse cinza. Aí comprei um mais do preto e um mais do azul. Eu só não comprei um mais do amarelo, porque o amarelo usa menos. Então eu espero que um novelo desse. Se não der, eu tô ferrada, mas tudo bem. Então comprei mais isso de lã, mandei entregar na casa da minha irmã e ela mandou pra mim. Então tá pronto, eu posso começar esse. Aí eu não sei se vocês lembram que eu queria fazer um cachecol cachecol não, um chale do Steven West, que ele lançou em dezembro do ano passado. Era o castão para tecer juntos em dezembro. E aí eu precisava de 3 desse e 2 do fio sólido. E ao invés eu comprei 3 do fio sólido e 2 desse. Então, como eu tava comprando mais, e como esse é uma cor que não é a mesma cor, não é uma cor sólida, então não tem problema que ele seja um pouquinho diferente do outro. Então eu comprei mais um desse, que é o Morocco, e aí agora eu tenho o suficiente para fazer o fio, que também é DK. Então, isso foi o que eu comprei do Brasil. Aí, eu queria... a Filipa Carneiro, a maioria das pessoas deve conhecer, porque todo mundo conhece a Filipa. Eu assisto sempre os podcasts dela na sexta-feira, são muito bons mesmo, da Filipa e da Liliana, que é da Rosários 4. E a Filipa lançou um novo cardigan, que eu achei muito lindo. E é com esse fio novo da Rosários 4, que chama Alvor. Ele é 50% linho e 50% lã. E o que eu gosto dos modelos da Filipa é que eles são muito femininos. E são tão femininos que eu mudei. O casaco original é em azul e eu gosto de azul. Minha filha fala que tudo pra mim é azul. Mas eu falei, tá tão feminino que eu vou sair da minha zona de conforto e vou fazer em rosa. E aí é o que eu tô fazendo em rosa. E o legal é que eu tentei comprar aqui no Canadá, eles não têm ainda esse fio, porque é um fio novo. Eu liguei para Tricolans, que é essa empresa em Portugal. Em menos de uma semana, não, em uma semana, um pouquinho mais, meio 8 dias, eu recebi a lã e o frete custou de 5 novelos para me enviar 5 novelos desse, custou 13 euros, o que foi super barato, considerando. Então, serviço excelente da Tricolan. Eu já sei agora onde comprar lá da Rosários 4, se eu quiser, porque foi muito bom o envio deles. Foi rápido e chegou legal. Ainda não comecei a blusa, porque eu quero terminar pelo menos aquela outra que eu tô fazendo. Então, muito bom. E até quero ver quanto que dá a amostra desse fio. Mas ficou muito lindo. Esse foi a minha compra de lã de Portugal. Aí eu não ia comprar lã mais, porque eu não preciso de lã. Eu esqueci. Bom, tudo bem. Aí nós fomos para Toronto, que meu marido queria levar a scooter dele para consertar, trocar o pneu, sei lá. E como a gente foi para Toronto, então a gente passou no Velo Village, que é uma loja de usados. E aí eu comprei essa bolsa de tricô por
$5,99, é de plástico igual a outra que eu achei lá, muito legal. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de guardar os novelos que eu compro dentro de bolsa de tricô. Eu, por exemplo, o novelo da filatura de cross, por um longo tempo estavam aqui dentro, que eu acho que protege. E aí eu fui na Velo Village, encontrei essa bolsa, comprei, e nessa Velo Village específica de Barrie, eles colocam os novelos soltos para você escolher. Em outros lugares eles juntam um bando de novelos, colocam dentro de um saquinho e normalmente sai mais barato. Mas assim mesmo eu paguei $6 por esse fio que é 72% de mohair, 16% de lã e 12% de poliamida. Esse é um fio que com certeza estava no stash de alguém já há algum tempo. Eu posso ver pela maneira que o fio tá aqui, que não tá tão soltinho. Até um pouquinho... Não tá feltrado, mas tá bem grudado. Então eu comprei 8 desses novelos, que vão me dar tranquilamente uma blusa, só que o que eu quero fazer, eu quero aumentar o conteúdo de lã. Então eu vou fiar alguma coisa em merino, tingir, ou não, para usar com isso aqui. E com 8 novelos eu tenho o suficiente para fazer um casacão. Outra vez, sei lá, quantas, deixa eu ver se aqui fala quantos metros. Então esse foi feito na Turquia, são quase 60 gramas, não, são 50 gramas e tem 150 metros cada um. Então eu tenho que ver o que vai dar para eu fazer. E também comprei lá 3 desse aqui, o outro tá em algum lugar aqui, que é 100% lã, é um novelo bem antigo, é uma lã bem antiga, e que eu acho que vai dar tranquilamente para eu fazer um par de meia. Eu vou fazer o par de meia com isso. Então isso foi... e daí eu achei lá também à venda essa bolsa de projetos, que eu achei o máximo, porque ela é daquelas que você pode usar dos dois lados. Então ela tem um bolso aqui, tem outro bolso aqui. Desse lado o tecido é com coisas de costura que tá nessa alça. E aí você pode virar. E aí você tem mais 2 bolsos desse lado. E aí a alça que combina com o tecido desse lado. Eu gostei muito, então aproveitei e comprei, acho que custou $7. E já lavei e tá pronta para receber novelos de lã. Que eu já sei até o que eu vou colocar ali. Aí a única coisa que faltou foi falar da onde eu tô na fiação. Então, eu tinha fiado 450 gramas desse fio que eu tinha, que é um fio bem macio e eu acho que era merino. Daí que eu tô querendo usar o meu stash. Aí eu fiei os 450 gramas que eu tinha desse South African Fine, que é um fio macio, não tão macio quanto o merino, porque ele deve ser uma cruza de merino com alguma outra coisa de qualquer jeito, mas ainda é bem macio. E só que o staple, o tamanho de cada fio era maior, então o merino era mais ou menos isso e esse era maior. Então eu fiei e tô deixando separado. E aí agora eu tô fiando aos poucos fio merino que eu tenho. E aí tô fazendo um 3-ply. Achei que ficou bem legal porque ele tá bem texturado, tá bem cheio de textura. Tô fazendo 3 cabos. E quando eu lavar ele deve afofar mais ainda, porque ele ficou muito tempo na
e aí deve pegar o twist de novo e dar uma fofada. Então eu já fiz 3 novelos, que deve ter aqui quase 500 gramas pelo menos. E eu ainda tenho 2 bobinas, mais uma, para juntar, para fazer o fio. Então isso aqui vai dar tranquilamente para fazer um sweater ou um cardigan, que eu ainda não sei o que é. Então, basicamente é isso. Agora a gente terminou o trabalho da casa, eu parei de jogar o Lily's Garden, que era um terror para mim. E então eu devo começar a tricotar mais. Vou dar uma parada nas meias, porque eu quero fazer minha camisola Douro, quero fazer a capri da Iris, e então vou dar uma parada nas meias, mesmo sabendo que não vou atingir o meu objetivo. E aí, quando eu estiver nas reuniões... isso era outra coisa que eu queria falar. Então, agora eu tenho assistido 2 podcasts novos em português. Um é o da Cristina, que se chama Poela 63, e eu adoro os podcasts dela, eu acho que a gente tem muita coisa em comum, eu não sei se porque a idade, eu sou mais velha, mas a idade é próxima, então eu tenho muita coisa em comum com ela, o que eu acho legal. Então eu consigo me identificar bastante com as coisas que ela faz. Ela faz muita blusa de verão, o que eu não fiz, mas quero fazer. Então, cheio de ideia boa. Tem muitos livros, é muito gostoso. Então, eu recomendo, eu acho muito legal. E além do que, ela tem, toda sexta-feira tem reunião Zoom. Então, para mim, sexta-feira agora, sempre tem que ter... Eu tenho que participar não tenho que, eu gosto de participar da reunião. Então eu conheci a Isabela, conheci uma outra designer normalmente ela faz Charles, Clarice. Então eu descobri isso. Tem a João, tem um monte de gente interessante que eu tô conhecendo melhor, e uma outra pessoa que está sempre nessas reuniões é a Carolina, e a Catarina também está lá, mas é a Carolina, e a Carolina agora tem um podcast que se chama As Quartas. Eu vou colocar o link dos 2 podcasts aqui, e é muito bom também. Então eu acho assim muito legal, aumentando o número de podcasts. Eu assisto mais podcasts em português agora do que em inglês. Ainda assisto alguns em inglês, estou sempre procurando um novo, mas é muito bom. Tem também um podcast novo em português que se chama, que é de brasileira, que se chama Mais Uma Volta. Então, estão aumentando os podcasts, isso é muito bom. Eu sempre assisto o canal da Iris, que é bem interessante, é gostoso de assistir. Então é isso. Então eu espero que vocês gostem do filme que vai vir aqui em seguida. E até a próxima. Beijo grande e até. Tchau. Let's drift away from this world of madness. Take a little time to enjoy the silence. Feel the wind as it touches your lips. Feel the sun as you close your eyelids. Think of a place where there's only brightness. Take me by the hand and we'll try to find it. Time stands still as we lie and daydream. It feels so real, can you see what I see?
joy.